Achar melhor título para minha narração, vai este mesmo. O meu poeta do trem, apelidado de Dom Casmurro, vejas que não esguardo rancor. E com pequeno esforço, sendo o título seu, poderá cuidar que a obra é sua. Agora, após explicar o título, começo-lhes o livro. Vivo só com um criado, em uma bela casa em Mata-Cavalos, onde aludo as minhas memórias e pessoas que passaram por minha vida, de diversas formas e momentos. Mas um momento memorável me foi aquela tarde. Era novembro. Minha mãe queria meter-me no seminário por conta da promessa feita, mas há tempos convivia eu com Capitu. Uma amizade que, segundo a concepção de minha mãe, poderia atrapalhar eu ser padre. É promessa, há de cumprir-se. Sei que fez uma promessa, mas uma promessa assim? Não sei. Creio eu, depois dessa prosa, prima Justina foi ter com minha mãe no quarto. Já outro dia, passou ele, José Dias, pela rua, vendendo-se por médico homeopata, e curou para meu pai de uma escrava e feitor. Meu pai pediu para que ele ficasse morando conosco. Rejeitou. Quem lhe impede que vá a outras partes? Vá onde quiser, mas fique morando conosco. Voltarei daqui a 3 meses. Voltou dali 2 semanas e aceitou a proposta. E com meu pai eleito deputado, todos viemos morar no Rio de Janeiro. E com muita coragem, José Dias contou ao meu pai que ele era um charlatão. Mas curou, não curou? Não foi despedido como esperava e continuou a morar com minha família. Por ser um agregado, até que ele era bem respeitoso ao opinar. Além de obedecer cordialmente. A Justina viviam agora com minha mãe, depois que enviuvaram. Ou seja, a casa dos 3 viúvos. Com isso, recordo-me também de uma tarde de medo. Tio Cosme pegou-me e me colocou no cavalo. Quando me vi naquela situação, ali no alto, desatei a gritar. Mamãe, mamãe! Minha mãe, como sempre, excelente mãe, acudiu-me. E tio Cosme achava graça por eu ter medo de montar. Minha mãe disse que não havia problemas. E mais tarde vim aprender equitação, mais por vergonha das moças do que por vontade. Ou melhor, digamos o nome dele, Pedro Albuquerque, amou muito minha mãe. O mesmo ela que não abandonou a cidade onde o marido fora sepultado, e seus retratos permaneciam na casa, mesmo envelhecidos. Eu já tinha por volta dos meus 14 anos e minha mãe chorava por conta dos projetos eclesiásticos, pois ao perder o primeiro filho, jurou que se o segundo vingasse, o faria padre. Mas agora as coisas haviam mudado, minha mãe ficara viúva e não queria me deixar sozinho e nem ficar só. Até que no começo, a ideia de ser padre me parecia boa, e com o passar do tempo, minha mãe ficava mais apreensiva com a ideia. José Dias fazia denúncias e levantava suspeitas. Sempre juntos, em segredinhos. Se eles pegam o namoro. Às vezes pegava me perguntando: eu amo Capitu? E Capitu a mim? Tive certeza naquele dia que trocamos várias gentilezas e suas pernas bambearam. Ela me amava e eu a amava. Um dia, eu e Capitu, conversando em frente de sua casa, apareceu Pádua, seu pai, que trabalhava numa repartição. Mas depois de ganhar uma certa quantia na loteria, perdeu tudo em joias e coisas supérfluas. Agora, com o nosso amor, eu não queria me separar de Capitu. Por isso fizemos um plano, que consistia em portar-se como dono de casa e deixar o agregado de lado. Assim, convencendo minha mãe de que eu devo ficar. Capitu me ajudou com as palavras que deveriam ser firmes. Mas, para auxiliar, prometi rezar 1000 Aves Marias e Padres Nossos, para que eu não fosse ao seminário. Conversei de homem para homem com José Dias e ele me pareceu mais flexível. E no caminho encontramos o imperador, o qual pediu sua intervenção. O imperador aceitou e foi ter com minha mãe. Peço-lhe que não o faça padre, se não for de sua vontade. Prometo-lhe que não. Por que não ensina medicina? É uma bonita carreira. Você quer, Bentinho? Minha mãe querendo, Querendo meu filho, sua majestade manda. ficou acertado assim, até os próximos capítulos. E por Capitu estava despreocupada, preferia tudo ao seminário. Aquele dia, aquele penteado, foi um dos melhores penteados de minha vida e de Capitu. Estávamos conversando e ela penteando seus cabelos. Quando vi, estava eu com as mãos no cabelo de Capitu. Pedi para ela que sentasse direito. Assim fez, mas o trabalho era atrapalhado, mesmo por inaptidão. Acabei por tecer 2 tranças e ao acabar, exclamei: pronto! Capitu inclinou-se e ficamos um a olhar para o outro. Foi uma grande sensação aquele beijo, mas depois do ocorrido, não me atrevi a dizer mais nada. Dona Fortunata chegou logo. Capitu se recompôs
e para disfarçar a timidez, caçoou de minha obra. Mas agora isso não importara. Eu havia crescido. E agora ele pensava em beijar e em ficar com Capitu, em fazer e desfazer as tranças e concluí-las de mesma forma. Mas como erroneamente ele teve a certeza deste selo repetir-se, Capitu tirou-o dessa fase psicótica e precipitada. Mamãe estava irredutível quanto ao seminário. Assim, no dia seguinte, fui ter com minha vizinha e despedia-se de Paula e Sancha. Apesar de eu me recordar o rosto de Sancha, filha de um comerciante da cidade. Tchau, Capitu. Até dias próximos. Até mais ver, Bentinho. Tchau. Até mais ver. Ficamos a sós na sala e contei o ocorrido. Ela passou a refletir, mas inquiriu-me após de tinha eu medo de apanhar. Não me explicou com clareza a pergunta, mas mandou-me ir por conta da sua dor de cabeça que voltara. Mas a partir daquele dia, juramos que nos casaríamos, haja o que houvesse, e o meu receio desapareceu por instantes. Acabou por cumprir-se a promessa. Fui ao seminário São José. Minha mãe e eu padecemos, mas a condição para ir foi que ao fim de 2 anos, se eu não me adaptasse, voltaria para casa e seguiria com outra profissão. Além disso, foi uma promessa não só de Padre Cabral, como queira e sim do agregado José Dias. Não vou entrar em detalhes sobre a despedida, não vem ao caso. Fora como todas as outras, tristes, eu e minha mãe, padecida e todos os outros em prantos. Para consolar-me, tratei de poetar, até conhecer um outro seminarista, Ezequiel de Souza Escobar, ou somente Escobar, filho de um advogado de Curitiba. Era muito educado e delgado. Seduzido com suas palavras de história, tive vontade de contar-lhe toda a minha. Recuei. Era o primeiro sábado que voltava para casa e perguntei a José Dias, que foi me buscar, sobre Capitu. Como vai, Capitu? Tem andado alegre, como sempre. É uma tontinha. Aquilo enquanto não pegar algum peralta, a vizinhança que se case com ela. Enquanto eu chorava todos os dias, ela estava aqui, alegre e saltitante. Mas o que eu me alegrava era que iria ver minha mãe. Chegou o sábado. Chegaram vários outros sábados e eu acabei me afeiçoando à nova vida. Pelo que sabia, Capitu ia todas as manhãs cozer com minha mãe, que agora estava febril. Cuidaram que fosse delírio, mas não resolvendo, tiveram que trazer-me. Foi papel de José Dias. Ele suspirava e me olhava com pena durante o trajeto, mas nada falou. Ao chegar em casa, vi minha mãe naquele estado. Foi a primeira vez que a morte me pareceu ao perto, e pedi a Deus que me perdoasse e salvasse minha mãe da morte. Escobar acabou por aparecer em casa para saber da saúde da minha mãe, e ficou para o jantar. E no caminho, levando-o à porta, dei com Capitu, que perguntou-me quem era o amigo. Que amigo é esse tamanho? É o Escobar. Depois de despedir-me de Escobar, fiquei a olhar para Capitu, que retribuiu ao olhar. Mas ao passar um cavaleiro e cavalheiro na rua, as atenções voltaram todas para ele. E tal foi meu ciúme que saí sem dizer nada. Para fugir de mim e dos outros, não quis falar com Capitu e ir de vez para o seminário. Ou então ela podia estar zangada comigo e podia não me querer e querer ao cavaleiro. Tinha ambas as coisas. Mas tudo acabou quando ela confessou-me que não conhecia o rapaz e que deixaria de ir à janela. Ao chegar em casa no sábado, soube que sinhazinha Sancha caíra enferma e com alta febre que ia agravando-se. E o pai anunciou-me que mataria também se ocorresse algo com a filha dele. E ao sair, Capitu disse-me para mandar lembranças à minha mãe e prima Justina. Prima Justina achava Escobar metediço. São os olhos dele. Nem eu digo que sejam de outro. São olhos refletidos. Seguramente. Já minha mãe não desgostava. Obrigado. A senhora sim é muito distinta e moça. Bondades suas, já fiz 40. Não é possível, a senhora é tão moça e bonita? Acabaram assim os elogios daquele dia. Passaram-se 5 anos. Bentinho foi aos estudos e agora, com seus 22 anos, é bacharel em Direito. Já os próximos capítulos não sei se será de seu agrado, pois decida-se no final. E minha mãe resolvera envelhecer. Tio Cosme padecia do coração. A prima Justina apenas estava mais idosa. A mãe de Capitu falecera e o pai aposentara. E a separação não nos esfriou. E um cruzamento fez com que Sancho e Escobar se unissem em matrimônio. E eu com Capitu. E ao fim de 2 anos de casado, salvo do desgosto de não ter um filho, tudo corria bem. Perdera meu sogro e tio Cosme estava por pouco, mas a saúde de minha mãe era boa, a nossa excelente. E Escobar e Sancha já tinham uma filhinha.
Capitu e eu éramos muito felizes. Saímos muito, nos divertíamos, mas isso não deixava eu de querer um filho. Mas a minha alegria foi imensa quando ele nasceu. Chamava-se Ezequiel, uma homenagem feita por ambos casais, pois a filha de Sancho e Escobar chamava-se Capitolina. E começava eu a ficar intrigado com as imitações de Ezequiel. Cada vez mais ele parecia com Escobar. Começaram aí minhas brigas com Capitu. As coisas não continuaram a andar como antes. Trazia de Escobar quando Ezequiel entrava no gabinete para dar-me bom dia ou pedir minha bênção também à noite. O meu desespero era grande e eu jurava matá-los a ambos. Ora, o golpe. Mas ao ver aquela criaturinha sem culpa, inocente, me desarmava. Com a tal semelhança e minhas brigas constantes com Capitu, pelo mesmo, decidi esperar pelo café e dissolver nele um veneno e ingeri-lo. Ia beber, mas decidi esperar Capitu e Ezequiel acordarem. Era melhor. Se eu não olhasse para Ezequiel, é provável que não estivesse escrevendo esse livro. Cheguei a pegar a xícara, mas o pequeno beijava minha mão como toda a manhã. Podem me chamar de assassino. Inclinei-me e perguntei se Ezequiel já tomara café. Já, papai. Tomará outra xícara, meia xícara só. Ezequiel chegou a abrir a boca, mas não sei o que me fez recuar. Pus a xícara em cima da mesa e quando dei por mim, havia me acovardado. Não, não, eu não sou teu pai. Ergui-me e estava Capitu de frente para nós dois. A estupefação de Capitu foi grande e eu não queria duvidar dela. Então, ela pegou Ezequiel e foram para a igreja. Assim, quando ela voltasse, conversaríamos. Ao sair, olhei para a estante e vi uma foto de Escobar e outra de Ezequiel. Este era aquele. Então, resolvemos ir todos para a Europa. Fiquei por um tempo e deixei-os lá, pois vim ter com minha mãe que havia falecido. Disse que iria voltar, mas não foi bem o ocorrido. Mas a morte acabou por atingir José Dias de pronto. Foi rápida e sem muita agonia. A sua última palavra e vista foi do céu limpo. Ora, aconteceu diferente. Quem regressou foi Ezequiel. De pronto achei que Escobar tivesse retornado. Disse-me ele que Capitu estava morta, velha e enterrada na Suíça, e Ezequiel ainda vestia luto pela mãe. Acabou que ele não ficou a morar comigo, foi para a Grécia, Egito e Palestina. Lhe dei recursos e embarcara, mas a cabo de 11 meses, Ezequiel morreu de febre tifoide. Agora, somente nos resta saber se aquela minha primeira amada, da Praia da Glória, já estava dentro de Mata-Cavalos, ou se esta foi mudada naquela por efeito de algum caso, incidente. É bem, qualquer que seja a solução, uma coisa fica, que a minha primeira amiga e o meu maior amigo, tão extremosos e tão queridos também, quis o destino que acabassem juntando-se enganando-me? A terra lhe seja leve. Vamos à história dos subúrbios.